que em nossas vidas existem traços de caráter defeituosos, tendências herdadas e cultivadas para o mal que precisam ser eliminadas. E agora, quando nossas deficiências são mostradas para nós, o discípulo de Cristo às vezes cometerá erros. E agora, o processo de santificação que nós estamos falando agora, que é a justiça comunicada, ou seja, os atributos do caráter de Cristo são nos comunicados mediante o Espírito Santo. Então, quando nós abrimos o coração para Deus e começamos uma nova vida, diz aqui em Romanos 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, buscar entendimento da sua palavra, Deus começa a falar em nossos corações e começamos a entender os princípios da verdade e começamos então a andar novidade de vida. Contemplando a Cristo diariamente, nós vamos perceber que em nossas vidas existem traços de caráter defeituosos, tendências herdadas e cultivadas para o mal que precisam ser eliminadas. Nosso caráter precisa ser transformado. E como que a gente consegue isso? Olhando para Cristo. A gente contempla a Cristo e você olha para Cristo e você pensa assim: nossa, Jesus era maravilhoso, né? Como que ele suportava isso? Como que Jesus fazia isso? E você pensa assim: eu também quero ser igual a Jesus. Amém? E você agora ora a Deus, pede a Deus força e poder, se esforça, luta, para que você venha agora cada dia subindo o degrau da santificação e venha se transformando cada vez mais mediante a graça de Cristo. E nós vamos ler aqui em Gálatas capítulo 5, verso 22, os frutos do Espírito Santo, para que nós venhamos entender esse processo que nós estamos lutando, para cada dia mais crescer na graça e no conhecimento da verdade. E nós vamos entender o alvo que nós temos que alcançar. Gálatas capítulo 5, verso 22, vejamos bem. Olha só os frutos do Espírito Santo que tem que se manifestar em nossa vida. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Gálatas 5, 22 ao 24. Então, irmãos, nós precisamos na nossa vida manifestar todos esses frutos. E no nosso caráter existem muitas deficiências, né? Quando nós entregamos o coração a Cristo, nós temos ainda muitas dificuldades, porque o processo de santificação é exatamente esse. Então não precisa de ninguém ficar desesperado ao contemplar tudo isso aqui e ver que ainda existem muitas coisas no nosso caráter que precisam ser mudados, que precisam ser transformados. As tendências herdadas e cultivadas para o mal têm que ser eliminadas do nosso caráter. E nós estamos aqui aprendendo de que maneira isso acontece. Então, através da graça, dos méritos de Cristo, no processo de santificação, nós vamos subindo degrau a degrau. Amém? Hebreus 12, 14, né, eu gosto sempre de citar: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora nós vamos ver aqui, os passos que nós temos que dar, um de cada vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho, dentro do processo de santificação, sobre a formação do nosso caráter. Como é que o nosso caráter é formado? Então, o nosso caráter é formado por atos repetitivos. Os atos repetitivos que a gente mantém diariamente, ele vai formar um hábito na nossa vida. E desse hábito vai formar o nosso caráter. E o caráter é que decide o nosso destino eterno. Está vendo só como é que é importante? Então nós precisamos perceber que nós estamos acostumados
a ter hábitos na nossa vida. E esses hábitos agora formam o nosso caráter. Só que muitas vezes nós temos hábitos que são contrários à vontade de Deus. Hábitos que não condizem com a vontade de Deus. E nós muitas vezes agimos dessa forma. E nós começamos agora a entender o Espírito Santo, ó, começa a trabalhar em nosso coração e começa a falar para nós assim, ó, olha, você não pode agir assim. Veja bem, Jesus não agia dessa forma. Não é assim? Quem já ouviu essa voz falando no seu coração? Olha, está errado, precisa mudar, precisa, né, ter uma mudança. Olha, como Jesus, será que Jesus, se ele estivesse em seu lugar, ele iria agir da mesma maneira? Será que ele falaria da mesma forma? Então, tudo isso nós vamos aprendendo, e é através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele fala em nosso coração e começa a nos mostrar as nossas deficiências. E agora, quando nossas deficiências são mostradas para nós, o que nós temos que fazer? Dobrar os nossos joelhos, pedir a Deus força e poder, e nos esforçar agora para, em nossa vida, em nossas atitudes, no nosso dia a dia agora, revelar o caráter de Cristo, procurar demonstrar e agir da mesma maneira que Jesus agiu. Então aqui tem duas coisas importantes. Existe agora o poder de Deus que nós vamos buscar através da oração, e existe também o nosso esforço. Amém? Ninguém pensa que basta orar, dobrar o joelho, pedir a Deus, pronto, estou transformado num passe de mágica, no abrir e fechar de olhos. Não é assim. Nós temos agora que nos esforçar, sabe por quê? Porque nós temos um maior inimigo para lutar agora, que não é Satanás, somos nós mesmos. É a nossa velha natureza que vai sempre tentar lutar pela supremacia. E agora você, como diz o apóstolo Paulo, você vai agora vivenciar na sua vida uma luta entre a carne e o espírito. Então ambos agora vão estar lutando para manter a supremacia e para que a gente não faça aquilo que a gente quer fazer. Por isso que Paulo, lá em Romanos 7, ele contando a experiência de um homem que ainda não havia sido transformado, ele diz, eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então agora, nós precisamos então buscar agora o poder de Deus, e agora lutar para alcançar a vitória, eliminar do nosso caráter esse traço imperfeito. Porque o nosso alvo, nós vamos ler aqui, e entender qual é o nosso alvo que nós estamos buscando, que é a semelhança do caráter de Cristo. Não é isso mesmo? Vamos ler se é isso mesmo? 1 João, capítulo 3, e versículo 2 e 3. Epístola de 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3. Vamos ver qual é o nosso alvo, o nosso objetivo nesse processo. E lembrando, irmãos, que a única coisa que nós vamos levar desse mundo é o nosso caráter. Alguém vai levar mais alguma coisa daqui? Dinheiro? Vai levar a esposa, o filho, qualquer coisa assim? Não, né? Nós só vamos levar dessa terra o nosso caráter. Por isso que nós temos que aperfeiçoar o nosso caráter, porque é o único elemento que nós vamos levar daqui da terra para o céu. Por isso precisamos agora aperfeiçoar o nosso caráter e alcançar a semelhança do caráter de Cristo. Então vamos lá, 1 João capítulo 3, versos 2 e 3, vejam só o que o apóstolo nos diz. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Então, qualquer que tem essa esperança de encontrar com Cristo, se tornar semelhante a Cristo, tem que fazer o quê? Purificar-se a si mesmo, da mesma forma que Jesus é puro. E Paulo agora nos falando dessa caminhada, nós vamos ler aqui em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 12, nós temos aqui também outra palavra importante. Eu gosto sempre, irmãos, de estar lendo aqui na palavra de Deus, para que ninguém venha pensar que eu estou aqui trazendo argumentos e explicações de mim mesmo.
Tudo que eu estou trazendo aqui, peço aos irmãos, por isso que eu sempre digo, examinem os que têm ouvido a palavra de Deus hoje. Amanhã as mensagens estão todas gravadas, quem quiser pode voltar novamente em toda a nossa série de estudos e vão ver ali todos os textos, vamos examinar, vamos ler, vamos orar a Deus para que possamos realmente entender a palavra de Deus e possamos agir em harmonia com a mesma, e também para que não venhamos ser enganados por pessoas más, que infelizmente têm acomodado muitas pessoas numa vida de pecado, levando as pessoas a acreditar que vão se salvar de qualquer maneira. Então não é bem assim. Veja só, em Filipenses 3, versículos 12 ao 14, veja só o que o apóstolo nos diz: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, o nosso alvo é a semelhança do caráter de Cristo. Então, nós temos agora que esquecer, deixando as coisas que para trás ficam, as nossas falhas anteriores, vamos subindo degrau a degrau, para que nós venhamos, então, diariamente, alcançando a semelhança do caráter de Cristo, desenvolvendo em nossa vida os atributos do seu caráter. Vamos ler aqui mais um texto em 2 Pedro, capítulo 1, que vai nos ajudar então a entender esse processo. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 8. Meditem bem, quando chegarem em casa, examinem, leiam novamente, e nós vamos então entender o que Deus nos fala, nos transmite através da sua palavra. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 8. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, pondo nisso toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós abundarem todas estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Então nós vemos aí, cada passo, o apóstolo Pedro, nós vamos acrescentando um passo ao outro, subindo degrau a degrau, na escada da santificação. E de que maneira nós conseguimos subir esse degrau? Através das provações e adversidades da nossa vida, sabia? Elas são as obreiras de Deus para purificar o nosso caráter. Então, quando vier provas, irmãos, quando vier dificuldades na nossa vida, obstáculos na nossa vida, não pense que aquilo vai ser para te atrapalhar, muito pelo contrário, é para te ajudar. Porque é exatamente através da adversidade que você agora vai procurar purificar o seu caráter e começar agora a dar um exemplo da semelhança do caráter de Cristo. Por exemplo, quero dar um exemplo simples aqui, que é uma coisa que acontece quase de uma maneira generalizada. Nós estamos vivendo num mundo onde o estresse é muito grande, dentro das cidades, muito trabalho, muita correria, e acaba a pessoa se estressando e ficando, às vezes, irritado, às vezes, por coisas pequenas, na verdade. Isso não acontece com todos nós? Então, nós precisamos, então, agora aprender. Se nós temos essa tendência herdada ou cultivada, se nós começamos a agir dessa forma, nós entendemos o quê? Que muitas vezes, às vezes nós perdemos a paciência, nós falamos de uma maneira errada, nós nos irritamos, e às vezes o Espírito Santo está falando em nosso coração que nós não devemos agir dessa forma. E nós agora então dobramos os nossos joelhos, oramos a Deus: Senhor, me dá força, me dá poder, me dá paciência, me ajuda, Senhor, a não ser irritado,
a ter mais paciência, a suportar mais as provas e as dificuldades na minha vida. E aí você ora a Deus, e agora você vai procurar exercer isso na nossa vida. É isso que eu acho importante e bonito no processo de santificação. E é isso que nós precisamos entender. A dificuldade, muitas vezes, na vida das pessoas é por não entender de que maneira elas devem fazer. Mas eu oro sempre, e eu nunca consigo nada. Tem um exemplo de uma irmã, eu vi um palestrante falando a respeito disso, ele disse assim, que a irmã sempre dizia assim: pastor, eu oro há 10 anos, 20 anos, eu sempre oro pela minha família, a minha família é muito desunida, e eu oro para a minha família se unir, e não adianta, a minha família não se une. Aí o palestrante diz assim: irmã, sabe qual que é o problema? A irmã ora muito, mas a irmã une pouco. Então quer dizer, nós temos que orar a Deus, né, para fazer o trabalho, fazer a obra da nossa casa, do nosso filho, da nossa família, mas agora nós temos que fazer o quê? A nossa parte. Nós temos que trabalhar agora para poder fazer com que essa união venha acontecer, não é verdade? Através do nosso testemunho, do nosso exemplo, né, da nossa força de vontade, tentando trabalhar com um e com o outro, e assim nós vamos conseguir unir a nossa família, o nosso lar, o Espírito Santo abrandar o coração daqueles, né, que têm o coração difícil. Então é assim, e na vida nossa de santificação individual é da mesma maneira. Nós oramos a Deus, pedimos a Deus força e poder, né? Voltando ao caso do estresse e de nós sermos muitas vezes pessoas irritadas. Nós oramos a Deus, agora nós saímos para o trabalho, saímos para o nosso dia a dia, e preste atenção, a vida do cristão é orar e vigiar. Logo, logo você vai se deparar com a cena em que você exatamente vai passar por essa prova. Satanás agora vai usar alguém, alguma coisa vai acontecer para fazer você perder a sua paciência. E você agora lembra, e ao invés de você agora sempre dar aquela resposta que você sempre estava acostumado a responder ali, e você agora vai guardar silêncio, e você agora vai procurar manter o domínio próprio. Você agora tem que lutar, se esforçar para não se irritar. Ora a Deus, mesmo que você não responda nada, se a pessoa disse alguma palavra para te irritar, guarde silêncio, conte até 10, né? Enquanto a pessoa está falando, você está lá contando. Não vou responder, vou contar, fica em espírito de oração, e às vezes vai ser muito difícil, nas primeiras vezes, a gente manifestar isso. Por quê? Porque o nosso caráter foi formado já com essa tendência de a pessoa falar e a gente já responder, e já dar a resposta, dar uma má resposta, já se irritar facilmente, mas agora nós vamos procurar lutar contra isso. Esse é o nosso esforço. E agora, cada dia que você vai lutando contra isso, você vai conseguindo a ter mais domínio, você vai tendo domínio próprio, você vai conseguindo vencer aquela deficiência, aquela dificuldade que você tem, até que você agora, o Espírito Santo vem cada vez mais te fortalecendo, e vai chegar um momento que você não vai se irritar mais, amém? E a pessoa vai falar, a pessoa vai se irritar contra você, vai tentar fazer você brigar com ela, e você vai ficar tranquilo, vai ficar olhando para ela com aquela paciência, e Deus vai te dar a sabedoria, a palavra certa para você dizer para ela na hora certa, amém? Então é assim que nós vencemos as nossas deficiências de caráter. Eu dei aqui um exemplo simples, né, a respeito de uma coisa que é comum entre nós ficarmos estressados, nervosos muitas vezes, e você vai aprendendo que não deve agir dessa forma, porque Jesus não agiu dessa forma, e eu tenho que manifestar para as pessoas o Espírito de Cristo, porque não é através daquilo que eu falo, não é através da minha palavra, muitas vezes, que eu vou conseguir convencer as pessoas, porque às vezes as pessoas olham para nós, e você prega a verdade para ela, e você fica pensando, mas eu prego a verdade para essas pessoas, mas as pessoas não aceitam, não entendem, não querem aceitar a verdade. Mas muitas vezes a pessoa está olhando para a nossa vida. Muitas vezes, talvez, aquilo que nós estamos falando não tem tido efeito, porque nós falamos para as pessoas, mas quando eles olham para a nossa vida, o nosso testemunho não está condizendo com aquilo que nós falamos, não é verdade? E por isso as pessoas muitas vezes não aceitam. Vocês podem perceber que vocês vão sempre ver, vira e mexe, as pessoas vão dizer que estão observando, e eu vi que você não faz isso, eu vi que você não come isso, eu vi que você veste diferente. Então as pessoas observam muito mais aquilo que a gente vive
do que aquilo que a gente prega. Então, por isso que a mensagem de Jesus era uma mensagem que tinha poder, que tinha autoridade. Sabe por quê? Porque Jesus vivia exatamente aquilo que ele pregava. Então, ele dizia: quem dentre vós me convence de pecado? E se eu vos digo a verdade, por que não credes? Então, as pessoas precisam ver em nós a pregação da verdade, mas muito mais do que isso, eles precisam ver Jesus em nossa vida. Eles precisam olhar para nós e ver em nós o reflexo do caráter de Cristo. Aí sim as pessoas vão dizer para você assim: nossa, de que igreja você é? Você serve a quem? Eu sirvo a Jesus. Nossa, eu também quero esse Jesus na minha vida. Eu também quero agir dessa forma, eu também quero falar dessa maneira como você fala. Então isso é maravilhoso, irmãos, as pessoas verem em nós o nosso testemunho e o reflexo do caráter de Cristo. E tudo isso nós vamos conseguir da seguinte maneira, ó. Hebreus capítulo 12, versículos 1 ao 4. Então nós temos aí todas as ferramentas para que nós possamos vencer as provações, as adversidades da vida, são as obreiras de Deus para purificar o nosso caráter. Que possamos contemplar a Cristo diariamente e buscar poder e força para que o Espírito Santo venha realizar essa obra de transformação em nosso caráter. Amém? Quando nós pedimos, oramos a Deus, então o Espírito Santo, que é o agente de regeneração, é Ele que vai fazer essa obra de transformação em nosso coração. Hebreus 12, versículos 1 ao 4, vejam bem. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, porque ainda não resisti até o sangue, combatendo contra o pecado. Amém? Então, para isso, para que nós venhamos combater contra o pecado, precisamos olhar para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E nós, agora, contemplando a Cristo, olhando como Jesus agia em determinadas situações, as palavras que ele falava e a maneira como ele agia, nós vamos aprender de Jesus e vamos agora desejar ser semelhantes a ele. Amém? O Espírito de profecia diz que o discípulo de Cristo será habilitado por sua graça para toda provação e prova ao buscar a perfeição de caráter. Amém? Então nós seremos habilitados pela sua graça para toda provação e prova ao buscar a perfeição de caráter. Medite bem nessas palavras. O discípulo de Cristo às vezes cometerá erros quando desvia o olhar de Jesus para alguma outra pessoa ou para alguma outra coisa. Mas logo que ele é advertido da sua falha, fixa novamente o olhar em Cristo, em quem se concentra a esperança da sua salvação. E agora fixa as suas pegadas nas pegadas de Cristo e prossegue a jornada com segurança. Amém? Então é isso que diz a palavra de Deus, que nós temos que contemplar a Cristo, olhar para Cristo, porque quando nós desviamos o olhar de Cristo, é onde que nós vamos cometer falha. Quando nós olhamos para os nossos irmãos, quando nós olhamos para outra coisa, então nós temos aí uma ilustração bem simples, né? Quando Jesus estava ali andando sobre o mar, e Pedro então viu Jesus caminhando sobre o mar e pediu para Jesus para ir até ele, não foi assim? E quando Pedro então... Jesus falou, então vem. Então Pedro começou a caminhar, olhando para Jesus, Pedro foi caminhando sobre as águas. Mas quando Pedro olhou e começou a ver aquela revolução, desviou o olhar de Jesus, e agora ele começou a afundar e pediu para Jesus, e Jesus, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então é assim na nossa vida cristã, nós temos que estar contemplando a Cristo diariamente, olhando para Cristo. Vamos ler na palavra de Deus, vamos meditar
nas cenas da vida de Cristo. Quando tiver alguma dificuldade, você fala assim: não, deixa eu ver como é que Jesus faria, como é que Jesus agiria em determinadas situações. Eu também quero fazer como Cristo, quero agir como Cristo, e assim nós vamos alcançando a vitória, nós vamos cada dia nos tornando semelhante a Cristo na nossa vida e nas nossas atitudes. E assim o nosso caráter vai sendo modelado, vai sendo transformado, e cada dia mais nós vamos crescendo até alcançar a semelhança do nosso Senhor. Amém? Não é fácil lutar contra a nossa velha natureza, contra os nossos defeitos de caráter, contra as nossas tendências herdadas, mas o poder está à nossa disposição. Basta nós buscarmos o poder de Deus na nossa vida e procurarmos agora nos esforçar para imitar o modelo de Cristo. Haveremos de cair muitas vezes, não pense que você jamais irá cair, que você agora vai tentar imitar o modelo de Cristo e que você já vai ser perfeito. Não, você pode cair, você pode errar muitas vezes, mas nós não devemos desistir. Devemos orar com mais constância, buscar com mais força o poder de Deus na nossa vida, para que nós possamos então imitar o modelo de Cristo e assim alcançar a semelhança do seu caráter, para que nós possamos naquele dia nos tornar semelhantes a Ele.